Então, acho que eu vou começar falando. Eu sou biomédico, sou neuroradiologista. A minha formação, minhas publicações, a minha atuação sempre foi em comportamento humano. Eu já trabalhei com comportamento humano em várias áreas. Desde trabalhar com comportamento humano na área mais policial, penal, trabalhei com o pessoal da Interpol, eu trabalhei com o pessoal da Polícia Federal, como também trabalhar com essa mesma pegada de comportamento humano para mercado. Em mercado, eu já trabalhei com o pessoal tanto para fazer jogos, a gente trabalhou também com avaliação de filme. E aí eu vou contar para vocês como é que a gente faz isso, como faz essa avaliação, esse método quantitativo, como quantifica o quanto a pessoa está sentindo alguma emoção, e contar para vocês alguns casos que eu participei. Pronto. Eu vou começando e aí eu queria estabelecer algumas informações padrões, certo? Eu sei que a grande maioria das pessoas que estão acostumadas com neuromarketing, a aplicação de conceitos, vamos dizer assim, pré-prontos. Você tem uma informação e aí você sabe que, por exemplo, vermelho vai atrair mais atenção. Vermelho com amarelo atrai mais atenção da pessoa. Beleza. Mas isso não é suficiente para a gente da neuro. Por quê? Quando a gente está trabalhando com o neuromarketing baseado nisso mesmo, aquele com essa pegada mais neurológica, o que a gente vai fazer? A gente vai ter que verificar no cérebro das pessoas que elas estão realmente sentindo aquilo ali. Então, não é algo que a gente vai pegar uma informação e só aplicar ela. É um processo muito mais demorado. Esse tipo de utilização de informação é uma coisa mais comum com a psicologia do consumidor. Que aí você vai aplicar os conceitos de psicologia do consumidor na sua propaganda e tal. Só que quando a gente vai trabalhar com neuromarketing baseado em neurologia, a gente vai ter que conhecer algumas ferramentas e vai ter que ter uma boa ideia do como é que você vai usar ela, para o que vai usar ela, para que serve e quais são as vantagens dela. Quando a gente está trabalhando com esse tipo de ferramenta, a gente consegue ter de uma forma mensurável o quanto aquela pessoa está gostando ou não está gostando, quais são os pontos de atenção dela no que ela está vendo. Por que eu falo que ela está vendo e não falo especificamente uma propaganda ou falo uma publicidade? Porque neuromarketing a gente tem utilizações dele tanto para filmes, a gente tem para utilização para fazer projetos, produtos, a gente tem aplicações de neuromarketing até próteses, em órteses. Então são utilizações da informação, da ferramenta, em vários contextos. Dependendo do contexto, a gente pode utilizar ela variando um pouco, por exemplo, a área do cérebro ou variando a ferramenta. Então, deixa eu dar um exemplo para vocês. Se vocês quisessem saber se uma propaganda Pronto, vocês estão fazendo uma propaganda por o Detran chamou vocês para fazer uma propaganda e dizer para vocês, com pelo menos um grau bom de certeza, se essa imagem que eles estão mostrando para vocês, ela está trazendo um sentimento para a pessoa que está vendo, de que vai levantar uma prudência, que ela vai levantar para você um sentimento de que vai lhe trazer, assim, você vai respeitar o que está escrito na placa. Para fazer isso, você pode sim utilizar elementos de psicologia do comportamento, psicologia do consumidor, para se basear nos padrões de imagem, se basear na fonte. Mas para você provar isso, você tem que efetivamente utilizar as ferramentas específicas baseadas em neurologia na área de neuromarketing. Um exemplo delas, e a mais conhecida com certeza, é o eletrocefalograma. Existem alguns estudos, pesquisas e centros que utilizam ressonância? Existem. Mas a ressonância ela não é tão bem indicada para isso. Beleza, ela tem uma qualidade de imagem melhor. Mas o tempo de resposta dela para o tempo que a pessoa está enxergando algo não é muito bom. O que é que significa? Que no EG a gente consegue ver ao vivo, no cérebro da pessoa, se ela está prestando atenção ou não, o que é que ela está sentindo. Já na ressonância tem um delay entre o que ela está vendo e o que ela está sentindo. Então, para utilizar o EG, você consegue ter uma melhor noção temporal ao vivo do que a pessoa está sentindo enquanto ela está vendo alguma coisa. E aí, o que isso quer dizer assim na prática?
Na prática, a gente vai ter certeza com o EG de que se ela está vendo isso, ela está sentindo mais ou menos isso. Na ressonância, a gente tem maior certeza do que ela está sentindo, mas não do tempo em que ela sentiu quando ela estava vendo. O que é que isso quer dizer? Que com o eletrocefalograma a gente consegue avaliar o que a pessoa está sentindo em tempo real para saber o que é que a pessoa vai interpretar do que ela está vendo. Então, o que é que a gente pode fazer com isso? Você pode pegar uma pessoa, um grupo de pessoas, sei lá, 30 pessoas, e aí você coloca todas elas para verem essas imagens que o Detran mandou você fazer. Aí você fez 5 versões de imagem, e aí você colocou para essas pessoas olharem essas imagens. Enquanto elas olham, você olha no cérebro delas pelo EG, que tipo de estímulos foram gerados a partir da. E a partir disso, você tem como quantificar em números o que ela está sentindo e onde. Aí, só o EG vai ser suficiente? Não necessariamente. Depende do que é que você precisa, qual é a sua entrega. Então, vamos lá. Se você trabalha com uma imagem que você quer saber exatamente aonde a pessoa está olhando, você vai precisar de um eye tracker para isso. Que ele é como se fosse, pode ser um webcam, pode ser um óculos, que ele vai olhando a pupila e baseado na dilatação e contração da pupila e aonde ela está olhando, você tem como ter certeza o que a pessoa está vendo. Então, se você já junta o EG com o eye tracker, você sabe o que a pessoa está vendo, onde ela está vendo e o que ela está sentindo. Aí, se você pega isso e aplica em publicidades, se você pega isso e aplica em filme, por exemplo, tem um case de sucesso incrível que foi em um filme da Marvel, certo? Vocês podem procurar esse artigo, que ele foi uma avaliação do... acho que foi o Guerra Civil, o filme da Marvel. E aí, foi o que eles fizeram? Eles pegaram uma sala com centenas de pessoas, com várias faixas etárias, com várias características diferentes, com bases culturais diferentes, e colocaram para assistir esse filme. Enquanto eles assistiam o filme, eles iam avaliando por eye tracker, EG e resposta galvânica. Resposta galvânica é um sensorzinho que você coloca no dedo e você vai saber o nível de ansiedade que a pessoa tem e o quanto ela está tendo uma expectativa sobre o que ela está vendo. E triangulando esses 3 dados, eles tiveram como saber exatamente qual parte do filme causava qual emoção e como eles poderiam dirigir o filme para fazer com que ele tivesse uma melhor fluência. Então, a gente poderia ter um filme que causasse sensações de ansiedade, 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 alívio, ou alívio, alívio, ansiedade. Esse equilíbrio entre o roteiro e a progressão das emoções faz com que você tenha um filme que as pessoas queiram ver novamente ou que as pessoas queiram comentar sobre ele, ou pelo menos vão gostar tanto dele que vão fazer a propaganda orgânica. E aí isso é só uma das utilizações dessa ferramenta. Aí, quando a gente começa a trabalhar com esse tipo de tecnologia, você começa a receber, eu mesmo aqui, eu sou de Recife, né? Aqui em Pernambuco, eu recebo direto uns contatos, uns e-mails para fazer coisas muito específicas. Uma delas que eu posso comentar com vocês foi um caso em que eu estava trabalhando para uma empresa, em que ela era uma empresa de segurança, e aí, quando a gente ia avaliar as pessoas que trabalhavam nessa empresa, eles passavam por áreas e situações que eram muito perigosas. E isso ia gerando vários pequenos medos e traumas vamos dizer assim, nesse funcionário da empresa. Então, o que foi que eu fiz, né? Eu avaliei o cérebro deles, avaliei também resposta galvânica e eletrocardiograma, para poder ter uma medida do que a pessoa estava sentindo e quais eram os momentos e situações, quais são os locais que mais evocavam essas situações de desesperança, situações de estresse e que faziam eles perderem a racionalidade e agirem fora do protocolo exigido pela empresa. Então, uma aplicação de ferramentas de neuromarketing nesse ambiente é nada mais do que você fazer essas avaliações quantitativas e começar a mostrar imagens ou talvez contratar uma empresa para fazer um jogo baseado na interação em que vai conseguir fazer com que o funcionário consiga
não associar, ou melhor, desassociar aquela emoção com aquela imagem. Quando esse evento, você consegue desconectar isso e reconectar com outras estruturas para fortalecer esse tipo de comportamento, você consegue fazer com que esses funcionários eles consigam se ater muito melhor aos treinos, aos protocolos, e isso faz com que eles não só fiquem mais felizes, como fiquem menos doentes durante o seu serviço. E aí esse foi um serviço que deu super certo. Eu acho que quando eu saí de lá, que terminei o serviço, a gente avaliou 40 funcionários que estavam tendo problemas de estresse, e quando eu saí de lá, tinham 10 que tinham passado por esse treinamento. Dos 10, 8 não estavam mais sentindo as emoções negativas de passarem pelos seus caminhos e outro trabalho. Então foi um case de sucesso de aplicação de neuromarketing, mas em situações de serviço. E aí, por que eu estou comentando sobre isso? Eu dou alguns cursos de neuromarketing e eu falo muito sobre as ferramentas, falo como utilizar, vou falando ali como a gente consegue trabalhar essas informações, como consegue extrair as emoções de forma precisa, mas as pessoas falham em entender onde aplicar as ferramentas. E aí o que vocês precisam imaginar a gente tem a ferramenta, a aplicação e a aplicação do conhecimento. Então você tem como pegar e fazer um grupo de avaliação e sair extrapolando esse conhecimento e produzir conteúdo de psicologia, psicologia comportamental ou psicologia do consumidor. Então, o que é que isso é útil? Ele é útil para você conseguir dar respostas precisas e práticas para o seu cliente. Então, um outro exemplo. A gente já falou de filme, a gente falou de serviço e a gente falou de 2 ferramentas, certo? Todo mundo está tranquilo? Todo mundo acompanhando? Ok. Tá ruim? Aqui tá ok. Vamos lá. Continuando. Quando a gente está trabalhando com esse tipo de informação, a gente vai trabalhar com públicos específicos, certo? Um exemplo de aplicação que teve impacto para todo mundo aqui, um impacto nacional, foi antes da eleição de Dilma, a gente tem lá a presidente Dilma, você pode procurar o relato do caso, em que eles utilizaram ferramentas de neuromarketing, ferramentas de psicologia do consumidor, para decidir quem seria o próximo presidente a ser eleito. Não só o PT fez isso, todos os partidos fazem, mas o PT é que eu conheço o pessoal que fez a avaliação. E aí o que é que tem? Eles têm como utilizar, apresentam várias imagens, eles pegam grupos culturais diferentes. Por exemplo, a gente tem um grupo cultural aqui do Nordeste, a gente tem no Rio Grande do Sul. Então, cada grupo cultural em específico, eles têm características de proximidade, características de consideração do que eles estão vendo de forma particular. Então, você precisa pegar uma amostra de cada parte do país para fazer um projeto desse tamanho. E aí, eles mostram fotos e características e vídeos, são 3 informações, de cada um dos possíveis candidatos. Nessa época, o que teve uma melhor aderência e uma melhor defesa, eu lembro que eles avaliam muito se as pessoas que estão vendo esse conteúdo, se elas estariam dispostas a defender o que ela está vendo. Ou seja, Dilma, por ser uma presidente mulher, era uma candidata mulher, ela tinha um apoio mais ferrenho das mulheres. Então, as mulheres estavam mais dispostas a defender a candidatura dela. Então, isso é uma informação de cunho muito forte para ter sido tomada a decisão de propor ela como candidata. Todo mundo acompanhando? Ok. Então, o que isso quer dizer? Só o PT faz isso? Não, todos os partidos fazem. Eu só dei o exemplo que eu tenho acesso aos dados. E aí, quando a gente está pensando mais em outros contextos, sim, o nome dessa área, alguém perguntou aqui, é neuropolítica, que é quando você aplica ferramentas de neuromarketing, ferramentas de avaliação comportamental, para fazer avaliações e deduções em âmbito político. Beleza? Então, quando a gente está trabalhando com esse tipo de ferramentas,
como o eletrocefalograma, que eu já mencionei para vocês, que é uma boa ferramenta para dar respostas rápidas, o eye tracker para você saber o que a pessoa está vendo, e a resposta galvânica para você ter noção da ansiedade, a expectativa que a pessoa tem para ver ou consumir aquilo. Existem outras ferramentas? Existem. Eu gosto muito particularmente do eletrocardiograma, mas existem poucas pessoas que sabem avaliar e usar o dado do eletrocardiograma para conseguir aplicar em imagens, em filmes, nesses contextos. Porque ele é um dado que como ele varia muito, ele é um pouco mais difícil de tratar. Mas também é útil como vários outros que você pode utilizar. E aí, um outro tipo de case, esse já, pelo horário, já é o último que eu vou dar, certo? Um outro tipo de utilização desses dados e informações é para produzir jogos. Eu sei que talvez o público de quem está assistindo aqui não seja realmente um público que jogue muito, mas existem jogos como Fortnite, como o League of Legends, que utilizaram ferrenhamente várias ferramentas de neuromarketing para saber como conduzir o jogo, o tempo do jogo e as propagandas do jogo. Quais são os elementos que firmam de melhor, com melhor presteza, com melhor velocidade e conseguem atrair com mais fidelidade o cliente. Então, os heróis que eles escolhem, as informações dos heróis que eles liberam, as cores do herói, como essa história contada. Ah, sim, todos têm filhos. Fico feliz de saber que vocês estão acompanhando os jogos. Toda essa história ela é contada e escolhida como contar baseado no resultado dessas ferramentas de neuromarketing. Então, como utilizar essas informações? Se você está trabalhando com um jogo que ele é de velocidade rápida, como o League of Legends ou Fortnite, você vai trabalhar principalmente com ferramentas como o Eye Tracker, que a partir da dilatação e contração da pupila, quantas vezes ela mexe por milésimo de segundo, não sei se vocês sabem, mas tudo que acontece, que a gente reconhece como realidade, ele tem que ser a partir de 300 milissegundos. Qualquer coisa que seja mais rápida que 300 milissegundos, ela não existiu para a gente. Então, se uma bola passar aqui a uma velocidade mais rápida do que eu consigo perceber, ela não existiu. E essa informação é muito importante para trabalhar com a e-tracker, principalmente para jogos. Porque jogos, como eles são programados, a velocidade dos eventos depende apenas do programador. Então, o que você tem que fazer é avaliar o que a pessoa está vendo, a postura dela na cadeira. Existem cadeiras específicas que elas fazem mapas quentes de como a pessoa está sentada e a intensidade dele, ou seja, como ela está distribuindo o peso na cadeira. E isso tem como você afirmar o nível de concentração e atenção que a pessoa tem para o que ela está vendo. E aí, quando você soma esse nível de concentração, frequência de cliques, eletrocardiograma, eletroencefalograma e eye tracker, você tem um mapa completo de todo o comportamento e emoções que a pessoa está sentindo em tempo real enquanto está jogando. Então se torna muito fácil, entre aspas, ter um jogo de sucesso como o Fortnite e o League of Legends. A forma que as atualizações deles são feitas são baseadas nesses dados, como eu comentei mais cedo. Você pode sim avaliar as pessoas, mas o mais importante é como utilizar esses dados. Estão perguntando aqui qual é o meu LinkedIn e Instagram. Eu não costumo usar muito o LinkedIn porque eu sou uma pessoa mais acadêmica. Eu tenho mais o meu Lattes. Como é que o... calma. Chegou um monte de perguntas aqui de uma vez só. LinkedIn e Instagram, o meu é Gabriel H.Lins. Eu coloco tudo assim. Eu não uso muito LinkedIn, mas Instagram estou sempre lá. Vocês podem falar comigo sempre quiserem que eu respondo. Estão perguntando aqui, como advogada, penso como os dados e informações dos indivíduos são protegidas. Como o neuromarketing protege os dados das pessoas? Então, a gente tem uma resposta meio dúbia sobre isso, porque a gente vai ter agora a aprovação da LGPD, né? Então, a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção dos Dados, que está sendo agora revisada e está para sair agora no Brasil, vai mudar muito a nossa forma de trabalhar com esses dados. Então, os dados de neuromarketing atualmente eles são utilizados baseados em pessoas contratadas e que assinam termos para utilizar os dados daquela pessoa contratada. De acordo com a LGPD,
mesmo os sistemas que vão avaliar e vão se coletar dados online dos usuários, eles vão estar restritos apenas a usuários que concordaram em participar desse tipo de avaliação de dados. E isso tem que estar muito claro. Então, o neuromarketing, a utilização dos dados, ela ainda não é protegida, certo? Mas a coleta dos dados, existe algumas restrições, mas essas restrições elas são baseadas e, vamos dizer assim, resolvidas atualmente com o contratante que vai passar pela avaliação do neuromarketing. E é claro que agora, antes da aprovação da LGPD, a gente tem pessoas que estão sendo avaliadas e coletados seus dados em tempo real, online. Mas com a LGPD acontecendo, né, sendo aprovado, talvez diminua esse tipo de coleta de dados de online para apenas presencial. Existem sim pesquisas de neuromarketing baseadas em Twitter? Existem e são muito fortes. É bom trazer o tema da LGPD, porque a LGPD está muito relacionada com a utilização de dados do Twitter, que o Twitter você não tem uma aderência explícita do usuário para usar os dados dele. E aí isso vai levantar uma série de questões que não é a temática dessa live que me foi convidada. E aí, como é que a gente vai poder trabalhar com isso? Atualmente, sim, dados de Twitter são utilizados, me perguntaram aqui, dados de Twitter são utilizados. Você tem como, por exemplo, saber, de acordo com Vamos com calma, certo? Porque como vocês ainda não têm a base forte em ferramentas, existem algumas coisas a apresentar a vocês. Tem como você medir que emoção a pessoa está sentindo de acordo com o texto que ela escreveu. E com esse texto, você tem como saber se, por exemplo, uma área em específico da cidade está tendo uma tendência de depressão maior. Então, você tem como fazer uma pesquisa e vender essa pesquisa para hospitais, clínicas, farmácias, para saber que naquela área ali, tal remédio ou tal serviço vai ser mais utilizado. Então, é um tipo de pesquisa de neuromarketing baseadas em dados que só pode ser feito agora antes da LGPD? Sim. Depois da LGPD, eu não sei como vai ficar essa linha de pesquisa. Deixa eu ver aqui. Calma, muitas perguntas. Se eu nunca trabalhei com política, certo? Não trabalhei ainda, nem tive a oportunidade e nem procurei. Trabalhar com essas ferramentas na prática, com jogos. Eu trabalhei uma vez com jogos, que foi para um jogo de treinamento de reabilitação, mas para pacientes com ansiedade e TDAH. Se eu trabalhei com mais outras empresas na prática. Eu trabalhei com empresa na prática só essa parte de jogos, para empresas de jogos em específico. Empresas de jogos em específico, eu trabalhei com jogos para reabilitação. Jogos para reabilitação, você tem uma pegada muito forte, que é você ficar avaliando, por exemplo, usando a simetria do alfa no frontal, você tem como saber se a pessoa tem uma tendência à depressão. E aí você pode usar esse sinal como referência para saber se o jogo está fazendo a pessoa se sentir melhor ou não. Então, se a pessoa está tendo, o sinal está mostrando que a pessoa está se sentindo mais deprimida, o jogo ele automaticamente já se reprograma para ficar mais fácil, com cores mais claras, uma música mais animada. E ele vai utilizando esse sistema de reforço para fazer com que o cérebro ele aprenda a tender mais a se sentir bem do que depressivo. Esse é um uso de eletrocefalograma que é bem legal e é bem simples também. E é bem barato, porque você precisa usar poucos eletrodos, você já consegue fazer isso. Deixa eu ver aqui mais perguntas. Deixa eu ver aqui o horário. Daqui a pouco a gente já está acabando aqui o tempo da live. Mas eu posso comentar com vocês sobre... Deixa eu ver aqui. Ok. Comentar sobre quais são as principais ferramentas. As principais ferramentas são eletrocefalograma para avaliar cérebro, para saber o que o cérebro está sentindo, mas só a parte externa do cérebro, certo? Só a parte do córtex. Parte mais interna você não consegue com precisão, mas ele já funciona para a maioria dos casos. Eletrocardiograma, eu gosto de utilizar, muita gente não usa, mas eu gosto, para você conseguir ter noção de quais são as áreas que você vai utilizar para... Peraí, que agora subiu um monte de gente aqui. Tá, eletrocardiograma
para você conseguir saber quais são os pontos principais de atenção e quais são os pontos de impacto do que a pessoa está vendo. Resposta galvânica para quantificar nível de ansiedade e expectativa. Eye tracker para saber o que a pessoa está olhando, quanto está olhando, a intensidade do que ela está olhando. Essas são as principais ferramentas que vocês vão utilizar. Existem outras além dessas? Existe ferramenta para quantificar emoção em texto, para emoção em timbre de áudio, para identificar, para transformar, por exemplo, discurso falado em texto e texto em gráficos, para você saber a linha cognitiva das pessoas e a partir disso saber o como fazer a apresentação da propaganda, o que começa na propaganda primeiro, se vai ser a imagem, se é um vídeo, se é uma logo. Você tem como saber isso a partir de como as pessoas conversam, você grava essas conversas e tem como deduzir qual é a linha lógica que vai fazer com que aquela informação ela entre mais fácil. É possível aplicar neuromarketing para YouTubers e ele já tem esses dados através do YouTube. Eu ainda não conheço, eu ainda não tive caso, nem onde eu ensinei, de pessoas que aplicaram neuromarketing para YouTuber. Então eu não sei te responder isso, se existem pessoas. Se é possível aplicar, é claro que é possível. Com certeza é possível. A partir do momento que você entende como utilizar as ferramentas e como deduzir as informações a partir dos dados, você aplica em qualquer coisa. Pronto, isso era mais ou menos o que eu ia falar. Existem aplicações de neuromarketing em serviços, em produtos, em filmes. Não é uma ferramenta exclusiva para fazer propaganda ou para avaliação de imagem, mas sim é um grupo de ferramentas para avaliar e quantificar as emoções e comportamentos do consumidor. Isso seria interessante para avaliar o novo mercado digital, podendo distinguir e estimular o consumidor na compra. Olha, o mercado digital ele é mais complexo do que essas mídias físicas, por causa do tempo. Como o mercado digital ele gira muito em torno dos pequenos segundos ou pequenos milissegundos que você consegue de atenção do consumidor, para você conseguir trabalhar com ele, você teria que fazer uma série de ferramentas, imagens e vídeos que tivessem que ser testadas muitas vezes, por causa que como o tempo é menor, você tem menos chance de atingir a atenção. Mas se dá para conseguir usar? Dá. Se dá para conseguir selecionar qual consumidor? Também dá. Se dá para fazer uma propaganda mais direcionada? Também dá. Só vai dar um pouco mais de trabalho por causa que o tempo é menor. Calma aí que agora tá muitas perguntas aqui. Quem não tem esse recurso e ferramentas, o quanto os resultados destes se aproximam de resultados de pesquisas quantitativas? Questionários. Questionários a gente geralmente comenta mais ele como qualitativo do que quantitativo, porque questionário você tem uma ideia do que a pessoa está sentindo, mas com essas ferramentas você sabe o que a pessoa está sentindo. Essa seria a diferença entre o quantitativo e o qualitativo. Depende da aplicação. Existem questionários e avaliações para imagens que se aproximam muito. Então, talvez para algumas imagens não é tão útil você utilizar todas as ferramentas para fazer a avaliação. Você só com questionário você já se resolve. Agora, se trabalhando com filme, trabalhando com jogos, trabalhando com serviços ou produtos, é muito difícil você conseguir ter uma aferição precisa, realmente precisa, a partir de questionários. Porque geralmente a pessoa não sabe nem o que ela tem que dizer. Quanto mais saber o que você quer escutar. Então, o que você tem que avaliar, pelo menos na minha concepção, é qual é o produto, o serviço que você vai avaliar. E dependendo dele, você aplica as ferramentas necessárias. Eu sei que as ferramentas que eu falei, elas parecem ser muito caras, mas algumas não são. Algumas são super acessíveis, laboratório de pesquisa no Brasil todo, nas universidades federais, eles têm e utilizam para outras coisas. E você tem como fazer parcerias com eles. Então, você tem como fazer parceria. Eu acredito que até o próprio Instituto de Marketing, ele tem algumas dessas ferramentas. A câmera de celular pode ser utilizada para a detecção e atenção do olhar. Olha só, a câmera do celular ela tem uma taxa de atualização e visualização muito baixa
para ela conseguir acompanhar a pupila da pessoa. Então isso exige uma resolução e uma taxa de adquisição de imagem muito alta. Então alguns mapas de calores mais simples, eles podem ser utilizados, mas eles não vão te dar um resultado preciso. É a realidade. Você não vai ter a precisão nem por webcam, nem por câmera de celular, para você conseguir trabalhar bem mesmo e trazer um resultado bem preciso. Sobre alimentos, minha única experiência com alimentos foi uma pesquisa em parceria com o pessoal lá do Rio de Janeiro sobre café, que foi basicamente utilizar a neuromarketing para avaliar a embalagem, o cheiro do produto e a expectativa do consumidor em provar o produto. Então, quando ele ia avaliando, a gente utilizava várias ferramentas para conseguir saber se ele conseguia reconhecer com facilidade a embalagem do produto, se ele conseguia abrir com facilidade, se ele tinha mais interesse ou menos interesse comparando com outros produtos, e a intensidade que o cheiro do café causava de reação emocional nele. E aí você tinha vários... É muito complicado, eu preferia que a gente tivesse uma live específica só sobre alimentos, por causa que existem várias questões que você consegue avaliar baseado no que a pessoa está sentindo. Qual a melhor ferramenta para avaliar um comercial? Para avaliar um comercial, vamos supor que ele está falando de vídeo, eu acredito que você pelo menos tem que ter um eye tracker, uma resposta galvânica e um EG. Isso se você quer avaliar assim. É porque como você está dizendo só um comercial, você não está dizendo de que é um comercial, se é um comercial para vender um produto, é para vender um serviço, que tipo de produto é, que tipo de serviço. Se você quer levantar uma expectativa do consumidor, você não estou tendo muito direcionamento. Eu utilizaria as 3 ferramentas porque eu teria um grau de aquisição de dados suficiente para responder muitas perguntas. Mas se você me desse especificamente o que você precisa, eu teria como direcionar melhor a ferramenta. Mas o que eu gostaria que vocês entendessem a partir dessa live que vocês fossem ler em outros lugares depois, quais são as outras ferramentas que existem e a melhor forma de utilizar elas. E isso vai depender, claro, do produto que vocês têm e que tipo de resposta vocês querem. Qual o custo médio para um eye tracker no Brasil? Olha só, o eye tracker, ele geralmente é bem caro, certo? Eu acredito que o eye tracker mais barato, ele está em torno aí de uns 25 mil reais. Então, é mais comum você contratar o serviço de quem já tem do que você efetivamente comprar um eye tracker. E aí, contratar o serviço vai depender muito de o que é que você está... a quem você está contratando, claro, que tipo de avaliações vão ser feitas e o tempo e a duração vamos dizer assim, do serviço. Existem serviços, por exemplo, de alimentos. Serviços de alimentos são muito caros porque eles demoram muito. E, por exemplo, o serviço de vídeos, eles geralmente você vai usar o quê? 1 mês, 2 meses no máximo. Já um alimento você pode usar 6, 8 meses para você conseguir fazer a avaliação boa do produto. Pronto. Já deu aqui o nosso tempo da live. Eu acredito que eu já respondi todas as perguntas. E aí eu fico feliz se vocês gostaram, que veio bastante gente. E aí qualquer coisa, qualquer dúvida, vocês podem me procurar no Instagram. Meu Instagram é gabrielh.lins. E vocês podem falar com o Guilherme Ferres, do IBN, que vocês têm como ter acesso a várias informações sobre onde prestar esse serviço e como prestar esse serviço. Como assim contatar um serviço de quem já tem um eye tracking? Você vai ter que contratar uma empresa que vai prestar esse serviço de neuromarketing para você não ter que arcar com o treinamento e o tempo de treinar alguém para saber utilizar esse dado e não ter que arcar com os equipamentos. Então acaba saindo mais barato você contratar um serviço para fazer essa avaliação. Pronto, pessoal. Muito obrigado. Boa noite. Qualquer coisa, vocês podem me procurar que eu falo tranquilo. Tchau, tchau.